Bom, nós já tivemos a proclamação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, e agora, então, Paulo vai fazer a apresentação desse capítulo, do primeiro capítulo do Evangelho segundo Mateus. Paulo, por favor, possa compartilhar a apresentação. Já todos veem? Ok. Eu vou falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, ele situa Jesus ao mesmo tempo na história dos homens e no projeto de Deus. Já se mostra aqui todo o mistério da pessoa e da ação de Jesus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mateus, capítulo 1, versículo 1, é o título de todo o Evangelho e resume o significado da pessoa de Jesus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O Antigo Testamento se abre com o livro de Gênesis, que é igual origem, né? A palavra Gênesis, contando a origem do universo e a origem da humanidade. Com Jesus, vai começar uma nova criação e uma nova humanidade. Ele é o novo Adão. Então, Mateus 1, versículo 1, livro da origem, é um título que serve tanto para a genealogia que se segue nos próximos 16 versículos desse capítulo, quanto para o Evangelho como um todo. Essas primeiras palavras recordam a versão grega do Antigo Testamento em Gênesis, capítulo 2, versículo 4, e o 5, versículo 1. Cristo, em grego, Christos, quer dizer o ungido. Christos é a tradução para o grego do termo hebraico Messias, próprio do Antigo Testamento. De acordo com São Lucas, no capítulo 4, no versículo 18 a 19, a gente já estudou esse evangelho, Jesus é ungido pelo Espírito Santo. Este é o título de Jesus que Mateus mais evidencia e esclarece ao longo de todo o seu evangelho. Abraão representa o começo do povo de Deus. Sua aspiração mais profunda era ter uma terra e uma descendência. Deus lhe prometeu ser pai de um grande povo e possuir uma terra imensa. Isso está lá em Gênesis 12. Há muito tempo, Deus já havia prometido para Abraão que da sua linhagem, da linhagem dele, viriam reis, né? Também em Gênesis, lá no capítulo 17. E mais adiante, ele será um juramento com Davi, no qual lhe garantia que a sua dinastia, a dinastia de Davi, ia sempre ter um herdeiro. No segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 16, é quando Deus dá essa garantia para Davi. Então, sempre na descendência de Abraão e Davi, é o que estabelece as credenciais de Jesus e o legitima como o verdadeiro Messias esperado pelo povo de Israel. Davi foi o líder popular que se tornou o rei justo. Apesar disso tudo, ele pecou. Nos livros de Samuel, há toda essa história mais detalhada. O verdadeiro líder popular e rei justo vai ser Jesus Cristo, que fará toda a humanidade reconhecer e viver o caminho da justiça. Este não pecou, com certeza. Em Jesus, portanto, ecoa toda a aspiração e a história de um povo particular que reflete a história de toda a humanidade. Todos nós, a gente quer um espaço no mundo e na história.
a fim de passar para frente a vida que em nós palpita. Por quê? Vida produz vida. A gente pode achar monótona essas listas de gerações que aparecem na Bíblia. Inclusive, essa aqui que foi feita por Mateus, por 16, 17 versículos. É uma tremenda falta de compreensão da nossa parte. Por quê? Aí, nessa genealogia, vai aparecer muitos nomes que, certamente, eles são estranhos para nós. Nomes que são antepassados de Jesus. Quer dizer o quê? Jesus teve antepassados. Jesus tem uma genealogia. Ou seja, Jesus teve uma origem humana também. Nessa origem humana de Jesus, nós vamos ver várias pessoas que fizeram parte da sua história. Pessoas santas, também pessoas pecadoras, pessoas virtuosas e pessoas não tão virtuosas assim. Por quê? Porque são pessoas, são homens. Não importa, cada um de nós aqui está representado nesses que são os pais, os antecedentes de nosso Senhor Jesus Cristo. Além de mostrar os personagens importantes, figuras essenciais para a história da salvação, como Davi, como Abraão e como os outros patriarcas, a história também mostra para nós, através dessa narração de nomes, pessoas que talvez fossem rotuladas ou tidas não como tão santas como a gente sempre pensa que na Bíblia só conta a história de pessoas santas e corretas. Não. Na história humana, na história da vida humana, de cada um de nós, a gente é uma mistura de êxito e de fracasso, e também de santidade e de pecado. Acontece que para os antigos não era apenas uma sucessão de gerações. De pai e mãe para filhos, passava não apenas a vida física, mas também todos os ideais e aspirações, os problemas, as lutas, as vitórias, as derrotas. Então, o que a gente ouve, o que a gente aprende, o que nos contam os nossos pais, não vamos esconder aos nossos filhos. Nós contaremos à geração futura. Os filhos que iriam nascer, que se levantem e os contem aos seus filhos, para que ponham em Deus a sua confiança, para que não sejam como seus pais, cujo espírito não era fiel a Deus. Isso está em Salmos 78, versículo 1 a 8. A história, portanto, ela é uma transmissão da consciência e da experiência, que, pouco a pouco, vão formando a sabedoria que nos ensina a viver. Ouvindo a história dos pais, os filhos aprendem a viver melhor. Eles só não sabem disso. Sabedoria é discernir o caminho da vida, é discernir o bom senso e, principalmente, caminhar por ele. Então, vamos notar que essa genealogia de Jesus, traçada por Mateus, remonta a Abraão, pai de Israel. Enquanto que a genealogia, coincidentemente fui eu também que falei, que foi traçada por Lucas, ela alonga-se para Adão, pai de todas as nações. Para quem se lembra, a genealogia que Lucas descreve é capítulo 3, do versículo 33 a 38. A correspondência entre elas é marcada por várias discrepâncias, especialmente com relação às gerações que vão de Davi até Jesus. Uma das soluções para esse problema, que é considerado, é a possibilidade de que Mateus ele pode ter se referido à genealogia paterna de Jesus, enquanto que Lucas se referia à sua genealogia materna. Um forte indício é que Maria foi uma das fontes para Lucas escrever o seu evangelho. Não é comum em registros genealógicos judaicos a inclusão de mulheres, mas isso não é completamente sem procedência. Todas essas que são citadas aqui são do povo gentio. A presença de sangue gentio na linhagem de Jesus mostra para a gente o caráter universal que é o Evangelho, que é para os homens, para as mulheres de todos os povos. E quando ele lista as mulheres, entre aspas, imorais das gerações que antecederam Salomão, Mateus acaba com a tentativa dos judeus de desacreditar Jesus como Messias,
por causa da presença dessas mulheres na linhagem. Salomão foi gerado pelo casamento de Davi com a mulher de Urias, arranjado imoralmente. Afinal, se essas mulheres não destituíram Salomão da sua real filiação a Davi, muito menos elas podem destituir Jesus dela. Ele, justo ele que, sendo Messias, assume também o título de filho de Davi. Então, na verdade, o nascimento de Salomão pelo casamento de Davi com a mulher de Urias contrasta vividamente com o nascimento de Jesus pela concepção virginal de Maria através do Espírito Santo. Então, vamos se aprofundar um pouco mais nessa questão das mulheres na genealogia de Jesus. Tamar. Ela se disfarçou de prostituta para assegurar uma descendência para o marido falecido e para ela mesma, um lugar na sociedade patriarcal. Isso pode ser comprovado lá em Gênesis 38. Raabe foi a prostituta que protegeu os espiões israelitas por ocasião na entrada na Terra Prometida. Josué 2. Terceira. Ruth, que era uma estrangeira moabita, provavelmente idólatra, que se solidarizou com o povo e o Deus de Israel. Está no próprio livro de Ruth. E Betsabeia, aquela que foi mulher de Urias, cometeu adultério com Davi e teve influência decisiva para que Salomão se tornasse rei. Poderia se apagar, enfim, esse registro aqui da história, mas não. Está registrado exatamente dessa forma. O Davi, aquele que para nós é modelo, a estrela de Davi, ou o símbolo maior da história de Israel, ele também teve pecados, ele também teve fraquezas, e Jesus veio justamente, exatamente para isso, para assumir a história humana na sua totalidade, para resgatá-la, para curá-la e, principalmente, para planificá-la. Jesus é fruto final de uma história de aspirações, de buscas, de lutas, de derrotas e de conquistas. Retomando toda a nossa história, ele ensina para nós o caminho da vida, para que de fato encontremos aquilo que todos buscaram. Então, o que buscamos? A realização de nossas aspirações mais profundas, que coincidem com o projeto de Deus, vida e liberdade para todos. Mas, para que todos tenham isso, o que é preciso? Uma palavra que é simples, mas diz tudo. Justiça. Precisamos de justiça. E é exatamente o caminho da justiça que Jesus, segundo São Mateus, vai nos ensinar. Jesus, portanto, ele responde não só à busca do seu povo, mas de todos os povos, de todos nós. Podemos não ver refletida nele a nossa pessoa como ela é, mas, olhando bem, nele descobriremos as nossas aspirações mais profundas e a realização daquilo que Deus nos chamou a ser quando da nossa criação. A última linha da genealogia sai do padrão que vinha seguindo. Jesus, ele não é chamado de pai de Jesus, mas apenas de esposo de Maria. Isso serve de preparação para que se entenda o nascimento de Jesus como fruto da concepção virginal de Maria, relatado no capítulo 1, do versículo 18 a 25. Entretanto, José é o legítimo pai adotivo de Jesus. Ele exerce os seus deveres paternais ao nomear a criança e, principalmente, proteger sempre a Sagrada Família. De acordo com os costumes judaicos, Jesus recebe de José todos os direitos hereditários, mesmo sendo adotado. Bem, depois de contar a história do povo através de uma lista, Mateus conta como é que foi o nascimento de Jesus, do versículo 18 a 25. Não é uma crônica biográfica,
mas é o relato do mistério que cerca não só a vida de Jesus, mas a vida de toda a humanidade, porque afinal é a partir daí que começa. Lembra que eu falei no começo da apresentação que vamos de Abraão e depois, a partir de Jesus, se cria uma nova humanidade. Então, Jesus, ele não é apenas um filho da história humana, ele é o filho de Deus. A sua mãe é humana, mas o seu pai é divino. Nele se mistura, se resume, o mistério que é a vida. Deus tem a iniciativa, porque ele é a vida plena, geradora de todas as vidas. Não importa quem foram os antepassados de Jesus, Jesus assume todos eles e resgata essa história. E das 4 mulheres aparece uma quinta. E é dessa quinta mulher que Jesus nasce. Maria, aquela que é a esposa de José, da qual nasceu Jesus. Maria é a primeira redimida, salva, resgatada, é a primeira que foi totalmente planificada pelo amor divino e tirou da sua vida toda e qualquer mancha de pecado. Por isso que o Cristo nasceu dela, como ela fosse a primeira resgatada por Cristo, para dizer o que Cristo veio e faz na vida de cada homem, de cada mulher, na qual ele entra na história. Maria, representante da humanidade que recebe a vida de Deus, em sua virgindade concebe a vida de Jesus de modo inteiramente inesperado. É o Espírito de Deus que nela e em nós produz a vida nova. Assim, o nascimento de Jesus, que é uma resposta de Deus aos anseios de toda a humanidade, começa por ensinar para a gente que a vida é fruto da iniciativa de Deus, em contato com a nossa atitude aberta e receptiva. O nascimento de Jesus é uma resposta de Deus aos anseios de nós, nossa. Começa para ensinar que a vida é um fruto da iniciativa de Deus em contato com a nossa atitude. Falei 2 vezes. Essa atitude tem que ser aberta e receptiva, assim como foi a atitude de Maria. Maria veio colocada para nós como protótipo, aquilo que foi resgatado, foi salvo, aquilo que em Maria é original da graça de Deus. Deus pode fazer na minha, na sua história, quando vocês, quando todo mundo, quando permitirmos que Deus entre nela, entre em nossa vida. Bem, já falamos anteriormente de José, mas é importante enfatizar aqui que essa linha genealógica no Evangelho de Mateus é a linha genealógica de José. Eu falei isso lá no começo. José é o pai adotivo de Jesus, porque o texto deixa isso muito claro para nós, que Maria concebeu Jesus por virtude, por obra e por ação do Espírito Santo. Ela não conheceu José de forma nenhuma, apesar de eles serem noivos e estarem prometidos um para o outro, mas Maria foi toda de Deus, foi toda entregue a Deus. José estranha tudo isso, e o texto do Evangelho explica por que Maria concebera o Filho de Deus por causa de sua abertura para a novidade de Deus. Jesus é a novidade de Deus, entrando na história dos homens. Primeiro, os homens estranham, não compreendem, e até chegam a confundir isso com alguma imoralidade. Não é que José tivesse alguma desconfiança de Maria, porque quando a palavra nos diz, lá no versículo 19, que José era um homem bom, era um homem de bem, José ele era um homem sereno, ele era sensato, justo, mas acima de tudo isso, José era um homem que era temente a Deus. E José era tão temente a Deus que ele tinha uma comunhão com Deus. Nós, que procuramos crescer na comunhão com Deus, a gente nem sempre entende as manifestações de Deus, mas a gente se submete a Ele para a gente poder compreender aquilo que Deus quer fazer na nossa história. Então, José quis respeitar Maria, apesar de não saber do segredo dela. O segredo de Maria era o segredo dela e o segredo de Deus com ela,
no qual José, no primeiro momento, não tinha conhecimento. Então, José não teve relações com ela. Na escritura original, o termo grego eos não sugere que José e Maria tiveram relações conjugais após o nascimento de Jesus, uma vez que essa expressão é frequentemente usada apenas para indicar um determinado período de tempo, sem que pressuponha, com relação a ele, alguma alteração futura. É importante mencionar isso, porque nós temos uma Bíblia que foi traduzida, então certas palavras ela tem muita importância no seu contexto original. Mateus, ele apenas enfatiza aqui que José não teve envolvimento algum com Maria antes do nascimento de Jesus. A virgindade perpétua de Maria é dogma firmemente estabelecido pela tradição da Igreja. E a sua formulação doutrinal foi datada do Concílio de Latrão em 649 d.C. e foi reafirmada em 1968 pelo Papa Paulo VI. Maria era noiva de José, mas Maria era íntima de Deus, era toda de Deus, e é por isso que Deus se manifestou a ela através do anjo, na história que todo mundo já conhece. Mas aqui, quem tem intimidade com Deus de alguma forma, Deus visita. Deus visita nos sonhos, Deus visita em manifestações, Deus visita através da palavra. Deus, ele fala ao coração daquele que se submete a ele. Maria era toda submissa a Deus e encontrou um esposo que também era submisso. Por isso que José teve a intervenção através de um sonho, na qual o próprio anjo disse: José, não temas. Aliás, José é filho de Davi, ele é o descendente de Davi. E o anjo também disse: José, não tenha medo de receber Maria por esposa, porque o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Essa segunda parte do versículo 20 é fundamental para nós. Primeiro, porque ela mostra para a gente a intervenção de Deus ali em José. E a ordem de Deus é justamente isto: não ter medo, não ter receio de recebê-la, tê-la, de assumi-la. Muitas vezes, nós temos muito medo, nós temos receio, nós temos temores em assumir os desígnios de Deus para a nossa vida. Se bem que a gente fala isso no Pai Nosso, não é? Seja feita a vossa vontade. O grande desígnio de Deus para a humanidade se realizou na pessoa de Maria. Por isso, para acolher a plenitude da salvação de Deus, que é Cristo, é preciso não ter medo de responder a esse desígnio que Deus tem para a nossa vida. Às vezes a gente está tão longe de Deus e a gente o desconhece tanto que quando ele entra na nossa vida, a gente pensa até em fugir. Aí a gente vence o pavor. Porém, começamos a compreender um mistério. É Deus que está se encarnando para nos salvar, libertando a gente de todos os obstáculos que impedem nossa liberdade e vida. Isso é, impedem a gente de ser aquilo que Deus projetou para nós desde toda a eternidade. E o que é? Sermos a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. Jesus, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, e vai nos ensinar o projeto de Deus para que sejamos todos livres e vivos, a fim de nos tornar o que Deus deseja. O nome Jesus significa Deus salva. Contudo, do que e para o que Jesus vai nos salvar? De nos destruirmos, de sermos muito menos do que a maravilha inimaginável que Deus projetou para cada um de nós. Agora, para isso a gente precisa lutar. Mas não nos preocupemos. Jesus vai mostrar o que devemos fazer. Mas não é tão fácil. Depende apenas de descansarmos em seus braços e sermos incondicionalmente fiéis a Ele e ao que Ele nos ensinou. E eu falei para vocês, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Após, então, essa explanação do Paulinho, nós vamos mais uma vez nos reunir nas pequenas salas para a continuidade da nossa reflexão. Agora, sempre lembrando que o foco deve mudar. Anteriormente, nós colocamos a nossa opinião, nós analisamos o texto, e agora nós teremos que trazer para a nossa vida o que esse trecho do Evangelho, o capítulo 1, segundo Mateus, traz para a minha vida, traz para a sua vida. O que ele propõe, o que ele elucida na sua vida. E depois, então, vamos fazer a nossa oração, que será a resposta, a nossa resposta, a resposta de cada um a esse trecho do Evangelho. Então, nos reuniremos por mais 30 minutos e depois retornaremos a esta sala principal. Até já.